Eu vou botar na tela aqui a análise do Renato Meirelles, que preside o Instituto Locomotiva. Ele fala, o imposto de renda zerado, né, para quem ganha até 5 mil, e a taxação dos super ricos reforçam a narrativa de Lula, podem ampliar sua base popular. O foco do presidente Lula é a reeleição em 2026. Um golpe profundo na relativa presença do bolsonarismo na base popular, que antes era, digamos, propriedade do PT, do presidente Lula. Então, o presidente Lula conseguiu, realmente acho que isso será objeto de análise prolongada nos próximos tempos, o que aconteceu na semana passada, né? Que é com essa unanimidade e o que ela expressa, né? O que ela significa nesse momento. Fascinante a situação atual, quando o bolsonarismo, os liberais, não conseguiram, pelo menos, em torno da pauta econômica principal do presidente Lula, exercer uma polarização. Por que não conseguiram exercer essa, digamos, posição própria a respeito da condução da questão da distribuição de renda no Brasil? Por que não conseguiram agregar uma proposta que fosse, digamos assim, popular e, ao mesmo tempo, fosse alternativa àquela que, evidentemente, é propriedade do presidente Lula? Então, claro, isso vai aprofundar, eu tenho a impressão, a recuperação do presidente Lula, de sua base política, aí nessa área, até aqueles que percebem até R$ 7.350 por mês. Então, e além do mais do que importante do que um ganho financeiro episódico, é justamente a imagem que isso gera, não é? Essa ideia de compromisso com os mais pobres e de busca de uma maior igualdade, uma menor desigualdade tributária. Quer dizer, o PT retoma há um ano da eleição o seu discurso principal, mas não apenas no discurso, sua proposta, seu compromisso com os mais pobres, né? Uma visão filosófica de imagem que eu tenho a impressão que tem uma profunda repercussão junto a essas áreas, mas junto ao conjunto das áreas dos setores em que se divide o eleitorado brasileiro. Meirelles fala disso. Quando você faz uma entrega nessa monta que tem um impacto na vida da classe trabalhadora, principalmente dessa classe trabalhadora da classe C, que está ali, e B, né, que está ali entre o intermediário, são profissionais como professores, enfermeiros, policiais, isso vai afetando a vida dessas pessoas diretamente e isso tem um impacto direto na sua renda. Diese já falou disso, apontando como se fosse um 14º salário, representando isso na renda desses trabalhadores, e a proposta é ir além disso, né, e avançar ainda mais nessa questão das isenções, numa busca de uma justiça tributária que consiga também fazer essa desigualdade que cada vez é mais gritante no Brasil e no mundo, que ela vai se equilibrando. Isso só se faz com conhecimento, informação, conscientização das pessoas. As pessoas às vezes não têm noção de que quem ganhava mais de 1 milhão não pagava imposto nenhum, né? Essa informação as pessoas não tinham, achavam que todo mundo pagava imposto, e se ela paga, o que ganha mais deve gastar muito mais com imposto. Mas não era assim, não é assim que funciona, e escancarou essa situação, e acho que o governo ganha muito impulso quando faz esse caminho, né? A meta agora é fim da 6x1 dentro do Congresso e a isenção, incorporando aí a taxa zero também no transporte público. Isso também tem impacto direto na vida das pessoas. Então, acho que o governo começa a direcionar uma luz que fica difícil para o Centrão bater, para dizer que o país está no atraso, porque a economia está bombando, o emprego também caminha numa direção bem positiva, com índices históricos, né, de crescimento de empregos formais, e, além disso, mexendo diretamente na renda das pessoas, né? Nessa agenda popular, a isenção do imposto de renda até R$5 mil é a joia da coroa, porque ela muda o sentido da política tributária. Ela sinaliza uma política tributária progressiva, na qual os pobres vão pagar menos impostos e os ricos mais tributos. É um primeiro passo. O que foi aprovado é uma política muito modesta, modestíssima, mas, comparado com o que tínhamos nos últimos 30 anos, é uma mudança de rumo. Tá? Pela primeira vez em 30 anos, se está taxando o rico e destaxando o pobre. Está se alterando o sentido da política tributária. E isso é uma agenda extremamente positiva. Milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda no ano que vem, calcula-se aí. Então, de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda. É um grande avanço. Do ponto de vista político, dialoga com as bases populares que elegeram o presidente Lula em 2022, permite recuperar não apenas o apoio
das camadas mais pobres, aquelas que ganham menos de 2 salários mínimos, mas permite uma entrada no público que ganha de 2 a 5 salários mínimos, que é um setor social que estava mais na oposição do que apoiando o governo. Tá? Então, eu acredito que é uma medida que muda a agenda do governo.